Saúdo a Igreja de Cristo com a paz do Senhor. Hoje eu quero partilhar com os meus amados uma palavra que ultimamente tem sido deixado de ser considerado e concretamente falamos de Efésios capítulo 6, versos 10 em diante, onde Paulo nos fala sobre a armadura de Deus, de maneira a usarmos ela para podermos fazer face aos principados e potestades, a todo aquele império das trevas, de maneira a nos permanecermos firmes e inabaláveis diante das forças e reino das trevas. Na verdade, é uma palavra que hoje, no seio de muitos cristãos, tem sido alvo de descrédito, não propriamente no sentido verbal, ser expressa essa descrença, mas do modo como ultimamente temos vivido e temos estado a considerar esta palavra. Parece que no meio da cristandade não há a consciência de que existe uma guerra, uma luta espiritual que precisa ser enfrentada, que precisa ser encarada com bastante seriedade. O reino das trevas não descansa, não cruza os seus braços, e como sabemos da palavra lá em Tiago, que o maligno anda em derredor dos filhos do Senhor, bramando como leão, procurando a quem possa ter como presa a sua. Na verdade, amados irmãos, é preciso termos em mente que existe uma luta que todos nós estamos enfrentando como crentes no Senhor e de que precisamos nos armar ou nos apropriar daquilo que são as vestes que o Senhor, nosso Deus, nos concedeu para podermos manter-nos firmes no dia mau. E é importante nós olharmos para como Paulo coloca a questão e a tão grande necessidade que ele traz para os crentes de Éfeso de apropriarem-se dessa armadura, fazendo-lhes claramente compreender que existe uma guerra, uma luta. E essa luta, como nos versículos 12, ele vai nos falar que não é uma luta que baseia-se simplesmente na carne, ou seja, não é uma luta em que nós temos contra a carne, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. E é com esta consideração que ele toma a palavra no versículo 13, dizer, portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firme. E depois ele vai destacar toda a armadura de Deus, o capacete que tipifica a salvação, o cinto que é, na verdade, a verdade de Deus, a couraça que realça a justiça, as sandálias que na verdade vão denotar a preparação do Evangelho da paz e, sobretudo, o escudo da fé, com a qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. E é dessa maneira que ele também nos fala sobre que é a espada, que é a palavra de Deus, e nos apropriarmos disso, isto é, no verso 18, com oração em todo tempo, com toda oração e súplica, no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos, de maneira a deixar bem claro aos crentes de Éfeso que precisam combater. Não precisam se esquecer disso, distanciar-se dessas verdades, porque, como o Senhor Jesus Cristo disse lá em Mateus, que o mundo espiritual ele é tão violento e aqueles que se esforçam se apoderam dele. Meu amado irmão, não fique descansado, não fique desleixado, não desleixe isso.
de maneira a não viver conformado, de maneira a não viver distanciado disso. Busque certamente a presença do Senhor, busque orar a Deus, mantenha-se cada vez mais ligado com o Senhor, pois só assim poderás prevalecer no dia mau, pois só assim poderás vencer os ataques os ataques do maligno, pois só assim poderás certamente permanecer firme, pois Satanás não está aí e toda a sua legião, toda a sua força maligna para poder usar os braços. Antes, vão cada vez mais a saquear, a buscar razões, situações, contextos para poder nos ver enfraquecidos e distantes da fé. Por isso, esteja atento, vigie e ore atentamente, não seja ignorante, mas continue com a consciência inclinada e atenta de que existe uma luta, existe uma guerra que nós estamos a enfrentar e desse modo precisamos cada vez mais correr com as armaduras que o Senhor nos concedeu para podermos assim guerrear de forma legítima. Então, como soldado de Cristo e alistado para uma boa milícia, não menospreze nem toda a soma de embaraços que vierem no seu caminho. Antes, aproprie-se dessa armadura para extinguir todos esses embaraços e manter-se firme. Vigie mais uma vez, te exorto, amado irmão, e não negligencie isto, não ignore isto, e que a graça do nosso Deus, o amor de Deus Pai, que possa certamente nos cobrir. E claro, temos a promessa do Senhor Jesus Cristo e Ele vive intercedendo por nós. Então confie toda a sua força, toda a sua atenção, todo o seu cuidado no Senhor e Ele terá o cuidado de ti. Então, obrigado, louvado seja Deus pela atenção disponibilizada neste momento e que o Senhor esteja contigo. Amém.